boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos acompanha pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com muito empenho, com muita coragem, dedicação aqui para todas as nossas tarefas, as nossas atribuições, saúde a todos. E hoje, segunda-feira, a gente vai trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso Gente que Fala, um tema muito importante, caro, importante para a sociedade brasileira, que é a adoção de crianças no Brasil. Para essa conversa, eu apresento a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL. Boa tarde, deputada Janaína, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, quero agradecer o convite, o espaço, também agradecer os demais participantes que aceitaram dialogar sobre um projeto em trâmite na Assembleia, um projeto que me é muito caro e eu peço apoio para aprovação. Exatamente sobre esse projeto que vamos falar, tudo que envolve essa sua proposta, essa sua matéria que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também com a gente para essa conversa, o Dr. Júlio Trescenti, secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria. Dr. Júlio, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado pelo convite e uma grande honra estar aqui presente com todas essas pessoas. Tudo de bom para vocês. Obrigado pela presença. Também com a gente, Dr. Sávio Bittencourt. Ele é procurador de Justiça no Rio de Janeiro, coordenador do Observatório Nacional da Adoção. Dr. Sávio, procurador Sávio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Um grande prazer estar aqui nesse programa Gente que Fala para debater. Carlos Berlini, advogado, presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Dr. Carlos Berlini, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Mauro. Um prazer estar aqui junto com vocês, com os deputados, os demais debatedores, nessa que é a mais paulista das rádios, né? Rádio Trianon. É verdade. Exatamente. Falei aqui do Dr. Júlio, secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria, não disse que ele é estatístico, e a gente vai entender todo esse trabalho feito pelo Dr. Júlio nessa área, na questão da adoção. Mas vamos fazer o seguinte preâmbulo aqui para a nossa conversa. Olha, pessoal, infelizmente, no mundo todo, muitas crianças não podem ser criadas pelos pais biológicos, os motivos são os mais variados: falta de condição financeira, psicológica e até mesmo maus tratos, e, além disso, muitos ficam órfãos ou vivem em situação de abandono. Nesses casos, o Estado brasileiro tem mecanismos de proteção garantidos pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses mecanismos que promovem a acolhida em abrigos e cadastram essas crianças num sistema nacional para a adoção. Porém, muitas delas não conseguem ser adotadas, apesar da enorme quantidade de candidatos a adotantes. Deputada Janaína Pascoal, eu destaquei aqui todos esses problemas que a gente, de alguma maneira, tem um olhar sobre eles, a gente tem algum conhecimento, que as crianças sofrem, a falta de condição financeira, psicológica, maus tratos, o abandono, a orfandade, enfim. Mas o que a gente não consegue ter um olhar exatamente pelo afastamento, né, da sociedade em relação a esse tema são os... Mas eu identifiquei uma dificuldade muito grande no processo de destituição do poder familiar, em situações em que já está muito evidente que aquela família biológica não vai ter condições de ficar com a criança. Então, o que eu percebi? Muitas crianças pequenas, ou vítimas de violência, ou vítimas de abuso, ou em lares de pais com drogadição pesada, crianças até que nasceram em situação de rua com drogadição. Ninguém está falando aqui de criança ser retirada da família por pobreza, tá? Mas sim por disfuncionalidade. Essas crianças são retiradas das famílias biológicas,
E no lugar de serem colocadas em famílias que querem ser suas para sempre, elas são colocadas ou em abrigo, ou em famílias acolhedoras, e muitas vezes essas crianças crescem nesse ambiente provisório. Quando termina o processo de destituição do poder familiar, e essa criança, óbvio, não tem como voltar para a família biológica, aí sim ela é disponibilizada para adoção. Só que quando ela é disponibilizada para adoção, ela já tem 6, 7, 8, 9 anos, o que dificulta muito, porque as famílias que estão na fila para adotar, elas pedem crianças menores. Então, eu identifiquei esse lado jurídico da situação, uma infinidade de recursos por parte da Defensoria Pública, que está muito ideologizada, ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho, tá? Está muito ideologizada, os defensores trabalham menos em prol daqueles vulneráveis que eles deveriam representar e mais em prol da sua ideologia, e faz parte da ideologia dominante hoje dizer que se a mãe está na Cracolândia é porque ela não tem alternativa e o filho não pode ser retirado, né? Porque a mãe que está na rua... Desculpe, né? Existem N programas para essas pessoas saírem daquela situação. É difícil, eu sei, presidir o Conselho de Entorpecentes, eu sei que é difícil, mas também é uma escolha. E o que a gente não pode é condenar a criança a ficar numa situação de abandono, numa situação de risco constante de toda sorte de abusos. Então, esse foi um lado da questão. Algum problema com o seu áudio? Agora sim, deu uma falhada, uma interrompida. Pode concluir, deputado. Nos eventos que tratam de adoção, uma pressão para que só se fale de adoção tardia ou de adoção... A senhora está no smartphone, não é? E o telefone toca, né? Não sei, desculpa. Como se os pais que pedem crianças pequenas fossem criminosos. Então, a culpa, né, a culpa de não conseguirem adotar é desses... Deputada, vamos fazer o seguinte, fica à vontade aí para resolver a questão, a gente vai com a palavra com os demais e volta com a senhora, tudo bem? Acho que agora parou. Sim. Vai para as pessoas que estão na fila e querem uma criança de até 3 anos. Elas são tratadas pelos ativistas da adoção como criminosas. A culpa é delas, de não quererem adotar alguém com 14 anos. Só que não é tão simples você adotar uma pessoa que já tem uma história, né? Eu acho lindo, eu louvo essas pessoas que têm esse desprendimento, mas nós não podemos exigir isso de todos. Então, nós temos uma série de famílias querendo ser pais e uma série de crianças envelhecendo em abrigos invisíveis para o sistema. E órgãos que deveriam trabalhar pelo melhor interesse dessas crianças, porque foi isso que eu aprendi quando fiz a matéria Criança e Adolescente, e foi isso que eu ensinei quando ministrei essa disciplina na USP, que o que vale é o maior interesse da criança. Esses órgãos, na verdade, trabalham em prol de suas ideologias. Então, assim, daí que eu decidi abraçar esse tema, que num primeiro momento nem estava na minha programação. Se olhar na época que eu fiz a campanha, esse tema não estava na minha programação. Bom, em resumo, é isso. Doutor Júlio Trecenti, o olhar da Associação Brasileira de Jurimetria para esses entraves da adoção, que a deputada Janaína Pascoal acabou de desenhar aqui para a gente, de traçar esse cenário, e o que faz mesmo a Associação Brasileira de Jurimetria? A jurimetria é a estatística aplicada ao direito. Você é um estatístico. Quais são esses trabalhos em relação à questão da adoção no Brasil? Legal, obrigado. A ABJ é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu por volta de 2010, ela completou 10 anos de fundação esse ano, e o objetivo dela principal é propor boas políticas públicas baseadas em evidências,
né? E como a gente está procurando evidências, a utilização da estatística passa a ser essencial para a gente construir o conhecimento. E aí por isso que a ABJ ela é formada por profissionais da estatística, profissionais do direito e profissionais das ciências da computação. E aí a gente utiliza a ferramenta estatística para fazer diversas pesquisas para propor políticas públicas. Uma delas, que é uma das primeiras pesquisas que a gente fez na BJ, que foi iniciada em 2012 e apresentada em 2014, foi um projeto que a gente fez com o financiamento do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, através do programa Justiça Pesquisa, que foi sobre os tempos dos processos de adoção no Brasil. E aí a gente estudou não só as características dos processos existentes, mas também as possíveis causas da demora dos processos relacionados à adoção. Fazendo curto uma história muito longa, convido todos para fazer a leitura do relatório, porque é um relatório bastante extenso. A gente identificou que existiam gargalos, especialmente no processo de destituição do poder familiar, como a deputada bem colocou, e a gente identificou que, por exemplo, algumas etapas relacionadas a problemas de processo mesmo, às vezes acabavam empurrando o processo de uma forma ineficiente, sendo que a gente deveria estar se preocupando, na verdade, com o tempo de vida da criança, porque a gente sabe que quanto mais velha a criança está, menor a probabilidade dela ser adotada ali no futuro. Então, nessa pesquisa, a gente mapeou todos esses problemas, identificamos esses tempos e estimamos utilizando estatística, e a gente fez um rol de proposições. Algumas delas foram até consideradas na mudança que foi feita em 2017, na lei de adoção, mas a pesquisa está aí para orientar e auxiliar as políticas públicas, e obrigado pelo espaço para poder falar sobre ela. Certamente esse trabalho dessa pesquisa, desse levantamento, esse estudo, o projeto da deputada Janaína Pascoal, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, certamente está baseado em todo esse trabalho que você apresentou aqui para a gente, não é isso? Muito bem, deixa eu seguir aqui com o doutor Sávio. Doutor Sávio, Observatório Nacional da Adoção, qual é o trabalho de vocês aí em relação a esse tema? O Observatório Nacional da Adoção é uma entidade multifacetada que recebe colaboração de várias instituições, universidades, associações, representantes de todos os atores sociais que lidam com a questão da adoção. E por que nós fundamos o Observatório Nacional da Adoção, hoje sediado no IERB, que é a Escola de Governo do Ministério Público do Rio de Janeiro? Porque era necessário que a adoção tivesse esse destaque. A deputada Janaína Pascoal falou a respeito de uma certa má vontade com a adoção como instituto jurídico, e ela efetivamente existe, como se a adoção fosse uma espécie de Robin Hood, ao contrário, que roubasse o filho do pobre para dar para o rico, enquanto, na verdade, não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando do direito da criança a ter uma família amorosa. Esse afeto que é tão essencial para todos nós nos tornarmos adultos emocionalmente e fisicamente saudáveis, ele precisa ser de todas as crianças. Todas as crianças precisam ter o tratamento que os nossos filhos têm. Então, portanto, é sobre isso que nós estamos falando, né? Ninguém pensa em tirar uma criança de uma família que tenha amor, que tenha afeto, por mais pobre que ela seja, que ela precisa ser amparada pelas políticas públicas. Nós estamos falando de mais de 30 mil crianças institucionalizadas, que não põem fogo em colchão, que não sequestram monitor, que não aparece no Fantástico de cara tapada. São crianças absolutamente invisíveis, varridas para debaixo do tapete da sociedade. Sobre elas que nós estamos falando. Sobre essas crianças que passam anos lá, né, na instituição. Na outra rodada, eu vou falar um pouco sobre o processo de destituição do poder familiar, porque dá a impressão que quando a criança é institucionalizada, imediatamente esse processo começa. Não é verdade. A criança institucionalizada, ela passa por tentativas de reintegração à família de origem, muitas vezes traumáticas e muitas vezes desastradas. Para que um processo seja proposto, se leva muito tempo. Então, quando se propõe o processo, já se tem uma prova pré-constituída de vários fatos a respeito daquela criança e de sua família de origem. Mas o objetivo, Mauro, para ser bastante sucinto,
do observatório é criar e dar oportunidade das pessoas manifestarem seus trabalhos acadêmicos, sem cientificismo, mas seus trabalhos acadêmicos, seus estudos, porque se fala muito ideologicamente sobre a criança institucionalizada e não se usam dados concretos que possam apontar uma saída, como é o caso do que apresentou aqui o estatístico Júlio, né, nesse trabalho belíssimo que foi realizado. Então, nós queremos produzir mais no direito, na psicologia, na ciência social, no serviço social, e na antropologia, em todos os campos do saber que lidam com a adoção, com a reintegração familiar, porque nós somos, sim, grandes militantes do direito que a criança tem de viver em família. É isso. Dr. Carlos Berlini, Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, como é que é feito esse trabalho? Aliás, antes da sua explicação sobre o trabalho da associação, essa questão da ideologização deste tema, a deputada falou a respeito, o doutor Bittencourt também tocou no ponto. O que acontece? Por que a adoção também tem esse caminho no Brasil, como muitas coisas estão sendo ideologizadas? Mauro, eu queria aqui louvar a iniciativa da deputada. Muito obrigado, deputada, em nome de todos os grupos de apoio à adoção do Estado de São Paulo. Sei que a senhora é uma batalhadora. Tivemos algumas diferenças no início, mas quando tratarmos do seu projeto, né, na outra parte do programa, a gente vai poder debater um pouco mais o projeto e sabemos já que a nova versão está muito boa, deputada. É isso mesmo, acho que a gente está no caminho. Mas, Mauro, é o seguinte, eu acho que o pano de fundo, sabe, é ainda um outro. Sem entrar na seara do Júlio, me desculpe, Júlio, né? Mas eu queria trazer alguns dados que são muito importantes aqui no sistema de adoção do Brasil como um todo. Veja, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que nos dá alguns parâmetros em forma de provimentos ou de resoluções para que todos os tribunais de justiça estaduais possam seguir e poder atender melhor o interesse da criança ou adolescente, principalmente aqueles 30 mil que o doutor Sábio estava falando. Desses 30 mil, cerca de 4.365 crianças, dados de hoje de manhã, estão disponíveis para adoção. Mas aí a gente fala que geralmente os números não casam, porque são 30 mil pretendentes e 4 mil crianças para serem adotadas, crianças aqui entendidas, crianças e adolescentes de difícil colocação. São Paulo ou Brasil, doutor? Muitas vezes... Como? São Paulo ou Brasil, essas 4 mil? Brasil, exato. Nós temos aqui no estado de São Paulo cerca de 13 mil crianças institucionalizadas. No Brasil inteiro, são 4.900 abrigos e casas de acolhimento. Então, você veja, nós temos aí uma infinidade. Mas a gente reputa sempre o fato dos números não casarem, pelo fato de que, às vezes, as famílias adotantes colocam problema na idade ou no perfil da criança. Então, quase sempre a culpa é do adotante. Mas a gente tem o outro lado da moeda, que é a claudicância, um Estado claudicante, não é? Um Estado personalizado no Poder Judiciário que nos deixa muitas falhas. E como eu comecei a falar do CNJ, eu digo, existem provimentos do CNJ, como, por exemplo, o provimento 36 de 2014, modificado agora em 2021, pelo provimento número 116, que praticamente indica uma saída para que todos os tribunais de justiça implementem as varas especializadas da infância e da juventude. Então, deputado, eu acho que é nessa tecla que a gente tem que bater muito, fazer com que os municípios do estado de São Paulo, com mais de 200 mil habitantes, que aqui são exatamente 41 cidades, deputado, no estado de São Paulo, com mais de 200 mil habitantes, tem que ter uma vara da infância e da juventude especializada para poder manipular todos esses projetos, todos esses processos na área da infância e juventude e, principalmente, dando família a todas essas crianças. Porque, na verdade, nós só temos dessas 41, 16 cidades que têm vara da infância especializada. Porque o juiz, Mauro, lá do interior, ele cuida de tudo. Ele cuida do civil, ele cuida do criminal, ele cuida da execução criminal, ele cuida do tributário, ele cuida do eleitoral. E infância e juventude é prioridade absoluta, como a deputada colocou lá no projeto dela, né? Pelo artigo 227 da Constituição brasileira.
Então, nós não precisaríamos ter tantas leis se o 227 fosse cumprido a contento. Ou seja, criança é prioridade absoluta, não é? Então, quer dizer, nós temos que fazer valer as próprias indicações do próprio CNJ. Então, deputada, por que não criarmos projetos em São Paulo, fazendo com que o nosso Tribunal de Justiça amplie o atendimento à infância e à juventude, que faça isso acontecer de verdade? Dessas 16 cidades aqui do estado de São Paulo, que tem vara especializada em infância e juventude, não é? Nós temos aqui em São Paulo 12 foros, mas existem muitas cidades que não têm, onde o juiz é único, onde a vara é única. Desse jeito não dá para a gente continuar. Criança nunca vai ser prioridade absoluta, como a senhora quis fazer, deputada. Então, Mauro, mais para frente eu tenho outras coisas para dizer, não é? Mas a gente vai caminhando. Muito bem, deputada Janaína Pascoal, está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei 755 de 2020, de sua autoria, e que se refere à adoção de crianças e adolescentes. Esse projeto prevê a possibilidade de famílias que se encontram na fila para adoção funcionarem como famílias acolhedoras e dá prioridade a essas mesmas famílias acolhedoras para adotarem aqueles que tenham acolhido eventualmente. Para falar sobre essa proposta, como é que nasce, como é que surge, e também esse ponto que o doutor Bellini destacou, no estado de São Paulo, 200 mil cidades, no estado de São Paulo, 41 cidades com população acima de 200 mil pessoas. E dessas 41 cidades, 16 apenas com vara especializada em infância e juventude. Qual a dificuldade do seu projeto, de implementação dele, considerando esse problema de que há necessidade de ampliação do trabalho voltado à infância e juventude a partir das varas, nesses municípios que não têm esse trabalho? Vamos lá. Esse ponto em especial, doutor Carlos tem razão. Eu gostaria que as varas fossem criadas, mas eu não posso criar um projeto que já vai ter um entrave de cara. Eu tenho que trabalhar para tornar lei aquilo que eu sei que vai ser assim, possível cumprir imediatamente. Se eu colocar, como coloquei, que os processos que tratam de crianças e adolescentes, processos que tratam de adoção, terão prioridade absoluta, eles terão essa prioridade tanto nas varas especializadas como nas varas comuns. E eu não vou dar argumento para o Tribunal de Justiça dizer que não tem recurso, porque existe um ciclo vicioso. Você cria obrigações para o tribunal vem para a Assembleia pedir mais verba e diz que enquanto não tiver verba não vai fazer o que a gente está determinando. Então, eu sou muito pragmática, né? Eu crio projetos que sejam constitucionais e que sejam factíveis. Eu posso pôr no projeto que tem que criar não sei quantas varas, seria o ideal, mas eu vou criar um entrave. Então, eu busquei previsões que são passíveis de, uma vez aprovando a lei, serem cumpridas imediatamente. Todos os processos que tratam de adoção, não importa se em varas especializadas ou em varas comuns, terão que ter prioridade. Eu utilizei essa terminologia de família acolhedora e o pessoal confundiu muito, achando que eu estava desnaturando um programa social que existe de famílias acolhedoras, que é um programa transitório. Não são famílias que vão ficar com essa criança como sua, vão ficar com essa criança por um período, recebem uma remuneração, uma ajuda de custo para isso, e depois vão devolver essa criança. O que eu quero fazer? Aí mudei a terminologia para pelo menos tirar o argumento de quem está contra, porque às vezes a pessoa diz que está contra por um ponto, mas está contra por estar contra. Então eu mudei a redação para dizer o seguinte: aquelas famílias que estão na fila, já habilitadas para adotar, são famílias que passaram por psicólogo, por assistente social, têm condições de adotar. Como a gente só tem 5 mil crianças disponíveis para adoção, mas nós temos mais de 20 mil crianças institucionalizadas no processo de destituição do poder familiar, essas famílias habilitadas serão perguntadas: olha, você aceita a guarda provisória dessa criança cuja situação jurídica ainda está em debate na justiça? Se você aceitar, a criança já vai se ambientando com você,
tem 1 ano, 2, às vezes é um bebezinho. Quando a situação jurídica se resolver, a criança vai ficar com você definitivamente. Isso vai ajudar todo mundo. Ajuda a criança, principalmente, ajuda a família que já vai estar com o seu bebê. E se essa família fica com essa criança que estava com a situação jurídica controversa, as crianças que estão aptas a serem adotadas serão adotadas pelas outras famílias. Então, assim, isso vai acelerar o sistema significativamente. Além disso, o projeto prevê que as famílias habilitadas, eu quero frisar aqui, famílias habilitadas, né? Porque levantaram que eu estava querendo criar turismo em abrigo, não é nada disso. São famílias que querem filhos, que querem família, que querem dar estabilidade para uma criança. Elas poderão visitar os abrigos, porque hoje, né, os abrigos são fechados. Não se sabe o que acontece lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Né? Essas famílias podendo visitar, inclusive, podem até se apaixonar por uma criança com deficiência, por uma criança mais velha do que elas tinham imaginado. No mundo inteiro isso acontece, no Brasil isso está proibido. É um movimento contra a adoção. Entendeu? Deputada, quais são as alternativas no seu texto do projeto para derrubar resistências ideológicas? Como eu destaquei aqui, até a senhora abriu o programa falando a respeito disso, existe muita ideologização em relação a esse tema. Como é que esse tema acaba encontrando resistências ideológicas? Eu intuo que seja todo um movimento contra a família, Mauro, entendeu? Se você evita que uma criança encontre uma família, essa criança fica institucionalizada, é mais uma cabeça para ser doutrinada. Porque quando você dá uma família para uma criança, ela vai receber uma educação, né? Uma educação de acordo com a criação daquela família, normalmente vai ter uma educação religiosa. Né? Uma das pessoas que criticou o meu projeto me telefonou e falou assim, a senhora deve ser católica, né? Porque é católico que adora arrumar filho para os outros. Olha o olhar, entendeu? Então, assim, é ideológico, eu não tenho dúvida. É ideológico. Mas, assim, a maneira de quebrar resistências é expondo, né? Não ideologia, expondo que essa ideologia está prejudicando as crianças e que a nossa Constituição, o nosso ECA, coloca como prioridade máxima o melhor interesse da criança. Eu vou falar de um ponto que para São Paulo é importantíssimo. Não sei se você está acompanhando, mas o STJ tem revertido várias decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem tirado crianças de lares amorosos, crianças que estão com a família há 3, 4, 5 anos. Houve um caso que a criança estava há 11 anos numa família. O TJ tira, porque teve uma irregularidade no processo, porque a mãe biológica, que nunca procurou a criança, não foi intimada pessoalmente, porque esse casal, na verdade, era de primos distantes e que tinham que ter entrado no sistema. Peraí, cadê o interesse da criança nessa história? Né? Cadê o interesse da criança? Então, o STJ, graças a Deus, tem revertido as decisões do TJ, elevando ao pilar máximo, né, do nosso sistema o melhor interesse da criança. Então, assim, como enfrentar? Eu procurei reduzir resistência mudando a redação do artigo 1º, porque os deputados disseram que o problema era o artigo 1º. Eu mudei a redação. Agora, enfrentar a ideologia, Mauro, só tem um jeito, é expondo e expondo. Eles vão ter que explicar por que eles querem que as crianças envelheçam nos abrigos, por que eles querem que as crianças fiquem na Cracolândia, por que eles querem obrigar mães que não querem as crianças a ficarem com as crianças, entendeu? Eles é que têm que explicar. Meio-dia e meia, programa Gente que Fala. Você acompanha a nossa transmissão pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Pessoal, a gente precisa ir para um intervalo. É rapidinho, 30 segundinhos a gente volta. E o Gente que Fala de hoje tratando sobre o tema da adoção. É rapidinho, a gente já vem.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 29 minutos para 1 no programa Gente que Fala, estamos de volta tratando do assunto da adoção no Brasil com a deputada Janaína Pascoal, deputada estadual aqui em São Paulo, Janaína Pascoal, e também com os nossos especialistas, os operadores do direito que trabalham, que estão debruçados sobre esta questão. Doutor Berlini, o senhor tinha pedido a palavra na sequência aqui da deputada Janaína Pascoal. Qual é na construção do projeto da deputada, a assessoria técnica que a sua associação dos grupos de apoio à adoção tem dado? Na verdade, nós não temos uma assessoria técnica deputada, porque certamente ela deve estar cercada e baseada em vários dados estatísticos, tanto do Júlio quanto de outros meios, né? Mas eu queria dizer à deputada, se me permite, que o projeto está bom. Eu acho que o projeto é esse mesmo. A gente havia feito uma grande resistência, principalmente a HESP, que movimentou o Estado de São Paulo como um todo contra o projeto, justamente pelo fato daquele artigo 1º que a senhora agora, né, explanou muito bem, deputada, né? Só que nós ainda achamos, se me permite o que era o artigo 1º e o que ficou? O que foi alterado, doutor Berlini? O artigo... Sim, diga, deputada. No artigo 1º, quando eu apresentei o projeto, eu dizia o seguinte, que as famílias habilitadas poderiam funcionar como famílias acolhedoras, ou seja, elas receberiam direto a criança que ainda estava com a situação jurídica indefinida, o que hoje acontece com as famílias acolhedoras. O juiz, no lugar de dar para alguém que quer ser pai e mãe definitivamente, manda para uma família transitória e a criança envelhece lá. Então, eu fiz essa construção num primeiro momento. E muita gente criticou, achando que eu estava desvirtuando o programa de famílias acolhedoras. Aí eu falei, bom, tudo bem, se o problema é esse, eu mudo a redação. Aí eu escrevi assim, que as famílias habilitadas terão prioridade para receber a guarda provisória das crianças que a situação jurídica ainda não está definida. E quando essa situação vier a ser definida, as famílias terão prioridade em adotar estas crianças. O que, de verdade, já está até previsto no ECA, mas por força dessa ideologia de que a adoção é o último caso, e eu recebi um parecer da Defensoria Pública, onde eles, pelo menos de maneira muito honesta, escrevem isso. Esse seu projeto vai contra o princípio de que a adoção é o último caso. Então, assim, eles externaram o pensamento deles, né? Que é um pensamento contra a adoção. Então, eu mudei a terminologia, porque eu falei, bom, se o problema é esse problema não tem mais, né? Eu recebi um substitutivo proposto pelo Dr. Carlos, estudei o substitutivo. O problema que eu vejo no substitutivo é que o Dr. Carlos quer que eu coloque as associações, né, de apoio à adoção no projeto. Então, as visitas às instituições seriam organizadas pelas associações de apoio à adoção. Só que eu não posso, eu tenho muito respeito por essas associações, entendo que ajudam muito, mas eu não posso criar uma outra instância na lei. É como se, além do Judiciário, além do Ministério Público, além da Defensoria, agora também as associações fossem uma outra instância na lei. Eu não quero burocratizar mais, eu quero desburocratizar. Por óbvio, o juiz inteligente, ele se cerca dessas associações que formam as redes. Mas e se numa cidade não tiver? Como é que faz? Eu vou deixar de dar andamento ao processo porque não tem uma associação? Então, assim, não é que eu acho que está errada a sugestão. A sugestão é muito válida, muito nobre.
mas eu não quero criar outras instâncias, eu quero desburocratizar esse processo. Veja, doutor Bellini, sim. Veja, deputada, as associações, elas têm um grande papel, inclusive, lá no ECA. Nós já estamos também lá no ECA, né? Foi uma grande vitória, né, que a gente conseguiu, e os grupos de apoio à adoção estão previstos no ECA como um serviço auxiliar à vara da infância e da juventude. Então, não estará sendo criado nada mais do que já existe no ECA, deputada. E uma outra coisa interessante também do seu projeto é que tudo que existe no projeto já está no ECA. Ou seja, os juízes preferem realmente uma família que já está habilitada para dar uma criança do que realmente colocar numa instituição de acolhimento. É isso que a gente tem que fortalecer. Mas isso já está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, a Defensoria Pública, como princípio a senhora falou, não é como é? É ruim de falar mesmo. Não, ideologizada. Ela é biologizada. É o biologismo, né? Que é uma excrescência, que isso não pode haver. Só a família biológica é aquela que tem direito à família, é aquela que tem direito à sua criança de maneira alguma. Então, nós temos aí uma defensoria pública que recorre até o STF muitas vezes, e isso demora anos e anos e anos, né? Então, nós também estamos nessa situação. A mesma coisa, a prioridade absoluta que a senhora coloca no seu projeto, ela já existe dentro da Constituição Federal. Ou seja, o projeto está bem elaborado, mas tudo que a senhora está propondo já existe. O que a gente tem que fazer é acontecer, é atuar, é fazer com que isso aconteça, com que o ECA aconteça de verdade. Veja, existe um outro trabalho do CNJ, né, que fala exatamente de congestionamento de projetos, de processos dentro de uma vara da infância e da juventude. O congestionamento, segundo o CNJ, vou até ler aqui para a senhora ver, mede o percentual de processos que ficaram parados, sem solução, em relação ao total tramitado no período de um ano. Nós temos varas em São Paulo, aqui na capital de São Paulo, deputada, com 88,1% de processos que estão parados. Ou seja, por falta de juiz, por falta de infraestrutura, por falta de pessoal. Então, nós precisamos, sim, de projetos nesse sentido. Veja, o Tribunal de São Paulo tem um orçamento anual de 12 bilhões de reais. 12 bilhões! Não se pode dizer que não tem verba para ser criada vara especializada em infância e juventude. Muito bem. Doutor Júlio Trecente, para falar da sua assessoria e para a construção do projeto da deputada Janaína Pascoal, e como é que esses números... Não houve, desculpa, só esclarecer, o doutor Júlio não prestou assessoria para o projeto. Não. Eu que nos estudos, para os debates do projeto, localizei o trabalho dele. Eu encontrei o doutor Júlio depois que eu já tinha apresentado o projeto, mas participando de vários debates, aí eu encontrei essa pesquisa preciosa dele. O pessoal da assessoria de imprensa da Assembleia marcou um debate com ele. Então, assim, não houve assessoria nesse sentido, só para esclarecer. Tá certo. Porque, só para não passar uma informação equivocada. Eu fiquei muito feliz de encontrar o doutor Júlio, inclusive encontrei o doutor Júlio, para ser bem precisa, porque eu estava procurando um assessor estatístico para o meu gabinete. E comecei a levantar as referências da área, e doutor Júlio é um gênio nessa área, entendeu? E aí achei doutor Júlio, quando eu fui olhar o currículo dele, achei essa pesquisa. Então, não houve essa assessoria, só para deixar bem claro. Sim, muito bem. Mas, doutor Júlio, de que forma os números da sua pesquisa, o seu levantamento, como é que isso tudo ajuda a clarear essa problemática que o projeto da deputada Janaína busca corrigir? Obrigado por esclarecer, deputada. De fato, a associação fez a pesquisa para o CNJ e depois ela é de caráter público. Todas as pessoas podem acessar e fazer pesquisas. Inclusive, até aproveitando a oportunidade, o Dr. Carlos comentou sobre especialização. A gente também tem uma pesquisa sobre especialização e unificação de serventias, também para o CNJ. Eu acho que ela foi publicada em 2017.
E ela também discutir sobre esses critérios para colocar mais ou menos varas especializadas de várias áreas diferentes, considerando restrições de custo, considerando restrições de políticas e também as vantagens que a gente tem em eventual produtividade e melhor qualidade das decisões. Então a gente tem uma pesquisa que talvez possa auxiliar nessa parte também. E com relação aos números específicos do que a gente pode oferecer, eu acho que muito já foi falado aqui, de forma bem colocada, que existem características do andar dos processos que influenciam muito nos tempos que talvez não deveriam ser prioridades. Um exemplo que eu cito é o tempo da citação, né? Muitas vezes a criança que está ali dentro de um processo de decisão do poder familiar, ela está nesse processo porque ela foi abandonada por questões de maus tratos, e muitas vezes as famílias biológicas são difíceis de serem encontradas. No entanto, dependendo de quem é o juiz, e isso a gente identificou que existe uma grande variabilidade entre os estados, entre as práticas, mesmo dentro do mesmo estado, as práticas dos juízes mudam bastante, desde juízes que criam critérios bem pragmáticos, de falar assim, não achei, vamos fazer a citação por edital e seguir o processo, quanto juízes que fazem expedições de ofícios para companhias telefônicas para fazer a extração de diversas informações para então conseguir fazer a citação. E claro que tem uma questão técnica envolvida aí, quanto mais tecnologia a gente tiver para encontrar as pessoas, para fazer a citação de uma forma eficiente e melhor, mas às vezes tem algumas barreiras principiológicas que podem estar influenciando. E aí, o que a gente fez foi mapear isso, a gente identificou que só a etapa de citação, pelo menos no estado de São Paulo, tinha uma mediana de aproximadamente 1 ano nesses processos de decisão do poder familiar, o que é muito alto para o tempo para a criança que está ali precisando ser adotada. E esse é o principal gargalo que a gente tentou atacar. Sim. Doutor Sávio Bittencourt, quais são os critérios para uma família, para ser uma família acolhedora? Quanto tempo dura também esse processo de acolhimento provisório e o apoio que essa família recebe para esse trabalho? Pois bem, o acolhimento se faz de 2 formas, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. O acolhimento institucional, ele traz uma série de inconvenientes. A criança é criada num ambiente coletivo, não há uma transparência absoluta do que acontece nos abrigos, embora o Ministério Público tenha o dever de fiscalizar, mas, de qualquer forma, é terrível ser criado sem aquele ar de especialidade que o ser humano precisa, né? Um olhar carinhoso de pai, de uma bronca, aquelas coisas que nos fazem desenvolver as nossas personalidades, as nossas potencialidades. Então, inventou-se, em determinado ponto da nossa história, o acolhimento familiar, que são as chamadas famílias acolhedoras, famílias provisórias que ficam com a criança pelo tempo da definição jurídica. Elas têm 2 vantagens. A primeira vantagem é que a criança está dentro de uma família e não num ambiente coletivo. Isso é muito melhor. E a segunda vantagem é que o judiciário tende a ser mais rápido nessas hipóteses para que essa família não fique tempo suficiente com a criança para que se apegue, ou para a criança se apegue a ela, de forma a criar um vínculo que seja de difícil desconstituição na hora que essa criança tiver que ir para o seu destino final. Qual o destino final? Ou a reintegração familiar ou a colocação em família substituta pela adoção. Então, a provisoriedade, o sentido provisório da família acolhedora, hoje as coisas estão difíceis, Beline, né? Ela tem um mal em si, porque a criança sente que essa família não é definitiva. Mas ela também tem uma tendência a empurrar o judiciário a um processo mais célere, em função dos seres humanos não serem robôs, não serem máquinas e se vincularem afetivamente. Não adianta todo o preparo do mundo para dizer você não vai amar essa criança, não vai amar essa criança, quando você cuida. A minha família foi família acolhedora 2 vezes, sem subsídios, voluntariamente, né? Feito no programa do Quintal da Casa Diana, que é um grupo de apoio à adoção de Niterói. E as 2 vezes nós devolvemos a criança 2, 3 meses depois,
com o coração estraçalhado. Nós que estávamos absolutamente preparados para esse momento, pelo menos nos julgávamos preparados para esse momento, e cumprimos a nossa obrigação. Mas não é fácil. Então, às vezes, há um pedido da família acolhedora de ficar definitivamente com a criança e são tratados como bandidos absolutos. A regra não é essa, não é para ficar com a criança, porque isso fura a fila da adoção. Mas nós não podemos tomar todas as pessoas como se elas fossem robôs. Às vezes, as coisas saem diferente do que nós planejamos, né? Então, o projeto é esse. A família acolhedora hoje é um projeto que é incipiente no Brasil, tem funcionando bem em alguns lugares, em projetos de algumas varas, de algumas cidades. Não deve ser preferencial a colocar a criança na instituição, mas, mesmo assim, não existe em todas as comarcas e o número de famílias acolhedoras é muito menor do que o necessário. A grande massa de criança está mesmo em instituição. Deputada Janaína, existe uma resistência em relação a essa sua proposta na Assembleia Legislativa de São Paulo, que eu vou pedir para que a senhora explique exatamente o que está acontecendo, mas existe um caminho que a senhora tem, não sei se em outras matérias, também em outros temas, mas neste assunto sim, a senhora faz com que outras casas parlamentares, outras casas legislativas, assembleias legislativas espalhadas pelo Brasil, trabalhem esse tema. O próprio Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem um projeto lá encaminhado por um deputado também do seu partido, ou seja, é um caminho para que o tema seja bem discutido, que a sociedade, de uma maneira geral, se envolva. Em que medida essa sua proposta, essa sua estratégia de tratar o assunto com outras casas legislativas tem ajudado a avançar no tema para superar essa resistência que existe na Assembleia Legislativa? Eu acredito firmemente que uma ideia ela fica forte quando ela perde seu autor. Quando ninguém mais sabe, né, quem foi que teve a ideia, e todo mundo sente a ideia como sua, ela anda sozinha. Então, sempre que eu apresento um projeto que eu considero assim muito importante, eu tomo cuidado de enviar esse projeto para todas as assembleias legislativas e pedir para que ele seja replicado. Eu visito cidades, eu levo para as câmaras municipais e eu sempre mando para o Congresso Nacional. Eu fiz isso, por exemplo, com um projeto que hoje em São Paulo já é lei, que garante à mulher escolher a sua via de parto, né? Se vai fazer parto normal, se vai fazer parto cesariano. Obviamente, ela vai passar pelo pré-natal, ela vai ter as orientações, mas a mulher que depende do SUS, ela era sempre obrigada a um parto normal, né? Mesmo que ela não tivesse condições para o parto normal. E muitos bebês morrem na barriga ou ficam com paralisia cerebral por causa disso. Então, eu consegui emplacar essa lei em São Paulo, com a graça de Deus, mas eu mandei para várias assembleias e vários colegas dos mais diversos partidos replicaram esse projeto. Também mandei para a Câmara, foi apresentado na Câmara e no Senado. Fiz a mesma coisa com relação a esse da adoção, com outro que dá garantia da pessoa que, se quiser fazer a esterilização voluntária. Então, eu tenho esse proceder. Eu sofro muita resistência, primeiro por força do processo de impeachment da presidente Dilma, né? É como se muita gente nunca pudesse me perdoar, vamos dizer assim, por esse processo. O fato de ter tido muitos votos também é um complicador, parece que não, mas é, porque é mais ou menos assim, além dela ter tido mais de 2 milhões de votos, ela quer aprovar lei boa, quer aprovar lei diferenciada, né? Por que ela não faz os projetos padrão, entendeu? Então, assim, é uma resistência muito grande, sob o ponto de vista ideológico, sob o ponto de vista dessa votação também, né? Certo. Então, assim, neste ponto, verbalizado, a resistência foi só com o artigo 1º, apresentaram uma emenda, eu acatei a crítica, mudei a redação, mantendo o espírito da lei. Mas, mesmo com isso, eu não estou recebendo sinalizações de apoio dos parlamentares que foram contra. Tá? Quem são esses parlamentares? É um grupo encabeçado pelo deputado Caio França, do PSB, a bancada do PT, a bancada do PSOL e a Rede, PCdoB e Rede. Né? Então, assim, vamos dizer, mais um grupo da esquerda.
Os outros colegas têm apoiado muito esse projeto, participado das audiências públicas, alguns são pais adotantes, contaram a sua história, outros têm amigos, né? O deputado Olim, por exemplo, narrou na audiência pública o caso de um amigo que encontrou sua filha num saco de lixo e teve que enfrentar uma luta para ficar com esta criança, que hoje é uma moça que faz faculdade, né? Pela cabeça vigorante hoje, vigente, essa moça teria sido retirada desse amigo do delegado Olim e tinha sido colocada num abrigo. Então, quando o doutor Carlos fala que o projeto já está no ECA, já está na Constituição, é verdade, mas não está na prática, não está na mentalidade. Né? A mentalidade colocou o sistema, colocou a fila na frente do bem-estar das crianças. Então, quando a gente emplaca um projeto desse no estado de São Paulo, que é farol para o Brasil inteiro, eu entendo que a gente dá um passo muito importante, sim. E não é só biologismo, é ideologia também, porque a mesma defensoria que luta contra a adoção vai na Cracolândia, quando a gente tenta retirar as pessoas daquela situação, quando a gente tenta convencer essas pessoas a se tratarem, vai lá e diz que é um direito deles ficarem na rua se matando. Então, isso tem que ser dito com todas as letras. O que está acontecendo no estado de São Paulo é grave e é ideológico. Pessoal, perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir a todos bastante brevidade para a gente responder, para a gente conseguir aqui dar as respostas para todas elas, tá bom? No Instagram, a Milena Santana pergunta para o doutor Sávio: há a possibilidade de uma criança cujos pais cumprem pena no sistema prisional ser adotada, doutor Sávio? Não pelo fato de eles estarem presos, mas pelo fato de se destituir o poder familiar dela. A ação de destituição do poder familiar é a ação que desvincula essa criança juridicamente da sua família de origem. Então, portanto, nem sempre você desvincula uma criança dos seus pais presidiários. Depende do caso concreto. Né? E o fato dele ser condenado não opera imediatamente a destituição do poder familiar. Tem que ter um processo autônomo para isso. Doutor Júlio, o Rodrigo Monteiro com a gente no Facebook pergunta uma estimativa atual do número de crianças adotadas no Brasil. Adotadas? Sim. Adotadas eu não tenho esse número, infelizmente, desculpa. Eu poderia levantar e passar para vocês depois, mas eu não tenho. Nós temos... São Paulo, Mauro? Aqui no estado de São Paulo... Ele pergunta aqui no Brasil, mas o que a gente pode ter? Se em São Paulo tem, a gente vai com esse número. O que dá para acrescentar? Em São Paulo são cerca de 4.300 processos julgados por ano. Claro que cada processo pode ter 1, 2 ou 3 crianças ou mais. No mês de junho, foram sentenciadas 123 adoções. Não são crianças, são adoções. Tá? Então, esse é o número de São Paulo, cerca de 4.300, 4.500. Claro que no ano passado teve um decréscimo grande por conta da pandemia, mas estamos retomando. Doutor Berlini, o Renato Locatelli, ele está com a gente no YouTube e pergunta os riscos. Quais são os riscos que uma família adotiva corre de um dia perder a guarda do filho se os pais biológicos vierem a reivindicar essa guarda? Veja bem, Renato, quando um juiz entrega uma criança que está em situação jurídica não definida para uma família pretendente à adoção, já habilitada, como a deputada estava dizendo, ele já tem mais ou menos em mente, né, através dos relatórios psicossociais, técnicos e do parecer do Ministério Público, que essa família provavelmente será destituída do poder familiar que tem sobre a criança. Né? Então, não se entrega absolutamente nenhuma criança em situação jurídica que se sabe que em pouco tempo depois essa criança vai ter que retornar. Então, isso depende muito dos relatórios psicossociais, depende muito do caso concreto, como o próprio doutor Sávio disse, né? Mas, geralmente, o que o juiz faz é entregar uma criança, sabendo já que mais para frente, né, a família biológica realmente não terá condições de ficar com essa criança de jeito nenhum. Mas o risco jurídico existe e a família adotante tem que ser informada disso. Deputada Janaína, o seu Jaime, do Jardim Bonfilhole, Zona Oeste aqui da capital, ele sempre participa com a gente todos os dias. Pergunta: a lei da adoção permite que casais estrangeiros, inclusive do mesmo sexo, possam adotar crianças e levá-las para outros países?
Olha, não existe uma proibição, até onde eu sei, mas existe uma preferência, vamos dizer, de manter essa criança no Brasil, né? Não sei se o doutor Sávio, que é alguém que trabalha no seu dia a dia com isso, pode trazer algum esclarecimento maior. Eu entendo que existe uma preferência, porque, inclusive, há até um trabalho para essa criança ficar no seu estado, ficar na sua cidade. É um sistema nacional, mas tem uma preferência de manutenção das raízes, vamos dizer assim. Agora, talvez o doutor Sávio possa trazer alguma informação adicional a esse tema. Sim, doutor Sávio, o que dá para acrescentar aqui para o seu Jaime? Que é exatamente isso que ele perguntou. Não há impedimento da adoção internacional. No artigo 51, por exemplo, do 52 do ECA, tratam da adoção internacional. A pessoa é habilitada no país de origem. Essa habilitação é refeita aqui com o exame de quem são essas pessoas. E tanto lá como aqui, casais do mesmo sexo podem adotar crianças. Quer dizer, tanto nesse país. Se nesse país puder, eles podem adotar. Se não puder lá no país, porque tem países da Europa que não aceitam adoção ainda por casais do mesmo sexo, aí não pode se adotar, porque essa criança vai ficar lá numa situação indefinida, nesse país de acolhimento. Mas essa matéria é regida pela Convenção Internacional de Haia e o Brasil é signatário. Deputada Janaína, o tempo está apertado aqui, 2 perguntas ainda, então já vou fazer as 2 e aí a senhora emenda uma na outra, por favor. A Vera Lima no Facebook pergunta se há algum limite de idade para quem quiser adotar. E a Eliana Guzmão no Instagram, como deve proceder uma pessoa que encontra uma criança abandonada e pretende adotá-la? Bem brevemente as 2 questões, deputada, por favor. Então, não existe limite. Uma pessoa idosa pode adotar, só tem que tomar cuidado para entender que a adoção é um processo para se ter um filho, né? E às vezes a pessoa busca alguém para cuidar de si. Então, é por isso que o processo de habilitação é importante. O filho adotado ele tem que receber os mesmos cuidados, os mesmos recursos do filho biológico. Então, tem que tomar cuidado para não querer, vamos dizer assim, alguém para cuidar de si, mas não tem limite, não. Pode ser uma pessoa idosa. É claro que um adolescente não vai poder adotar alguém, tem que ser uma pessoa adulta e tem que ter uma diferença de idade com relação ao adotado. A outra pergunta foi qual? Como proceder quando alguém encontra uma criança abandonada e pretende adotar? A mentalidade hoje que vigora no país é de que essa pessoa tem que entregar essa criança na vara da criança e adolescente, no fórum, para que essa criança entre no sistema geral. Foi esse, por exemplo, o caso que o delegado Olim narrou, entendeu? O amigo dele achou a criança e queria a criança como sua filha. Então, esse sentimento, né, de que Deus colocou a criança na minha porta, ele fica completamente inviabilizado no sistema vigente no país. De certa forma, nós estamos também discutindo essa racionalização do sistema, que objetiva evitar desvios, mas também acaba com a nossa espontaneidade. Pessoal, nosso tempo se esgotou, o nosso tema é muito longo, teria muita conversa, teria muita conversa aqui pela frente, mas infelizmente a gente vai ter que pôr um ponto final e numa outra oportunidade a gente volta a tratar do assunto, que é super importante aqui para toda a nossa audiência. Muito obrigado, deputada estadual Janaína Pascoal do PSL, pela presença. Também conosco o estatístico Dr. Júlio Trescente, o procurador de Justiça no Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Sávio Bittencourt, e também o advogado Dr. Carlos Berlini. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon. A apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora da programação da Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, até as 2, e a partir das 2, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Pessoal, obrigado pela audiência, boa semana a todos, tchau, até amanhã.